Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição: criação do cadastro de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Nova usina da Copel opera 138 mil volts. Aumenta o número de jovens que não trabalham e não estudam. Paraná é líder em apreensão de maconha. O Ocidente provocou a mais recente ofensiva da Rússia na região ucraniana. Brasil recuperou o desempenho de alfabetização. Ainda o futebol Alegria do Povo, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A notícia do Tupã para o Jornal Paraná. A entrada do ex-senador Roberto Requião na disputa pela chave do Palácio 29 de março não foi bem recebida pela deputada federal paranaense Gleice Hoffmann, a presidente nacional do PT, que entrou numa dividida com Roberto Requião entre a corrida devido à infraestrutura precária do partido do Requião para consolidar a candidatura dele na eleição de 6 de outubro de 2024. Sem alardes, Roberto Requião definiu até o fotógrafo para sua campanha e já está tirando muitos cliques por aí. Agora, espera-se uma nova definição em nova pesquisa eleitoral e assim todos nós vamos saber da potencialidade ou não do ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Ele sempre tem suas contundências, principalmente em relação comportamental. Ele às vezes é agradável, às vezes é arrogante, às vezes é prepotente e às vezes também é muito meigo. Vamos saber, em nova pesquisa, a situação que Roberto Requião pode apresentar para a disputa eleitoral na capital dos paranaenses. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher.
A urgência foi aprovada por votação simbólica e sem manifestações contrárias. A autora do projeto é a deputada federal Silvia Alves, que defendeu que essa matéria não é de um partido político, mas a favor da família e das mulheres brasileiras. Quando eu penso nisso, e nesse projeto, eu penso nas nossas meninas, que um dia se tornarão mulheres e poderão saber antecipadamente quem são os criminosos de violência doméstica ou não. Espera-se agora novos encaminhamentos desta matéria. A Copel energizou no início da semana a nova subestação de Petrópolis, construída na região sul de Francisco Beltrão. A unidade, que opera com 138 mil volts e com 2 transmissores de 41 megawatts, e cada um duplica a capacidade de distribuição de energia ao município, já que conta com uma subestação na região norte. Ao longo dos próximos dias e semanas, a companhia vai conectar gradativamente a subestação aos consumidores do município. A Copel investiu 39,5 milhões de reais para construir a unidade. Sua incorporação ao sistema fortalece a qualidade do fornecimento de energia do município e também de todo o Sudoeste. Para adicioná-la ao sistema, foi construída uma linha de distribuição de 20 quilômetros que vai conectar a subestação Realeza. Aumenta o número de jovens entre 14 e 24 anos que não trabalham, não estudam e nem buscam trabalho. Se nos 3 primeiros meses do ano passado, o contingente de jovens nem somava 4 milhões de pessoas, no mesmo período deste ano alcançou 5,4 milhões de pessoas. O levantamento foi feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Em entrevista, a subsecretária de Estatística e Estudos do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier, disse que esse crescimento se deve a vários fatores e atinge principalmente as mulheres, que representam 60% do total deste público. O Paraná figura no topo da lista de apreensões de maconha no primeiro trimestre deste ano, de janeiro a março. O trabalho das forças de segurança resultou na apreensão de 51,5 toneladas desta droga. Mato Grosso do Sul e São Paulo, Amazonas aparecem na sequência do ranking, tirando, logicamente, de circulação 47,3 mil toneladas, 22,8 toneladas e 10,9 toneladas, respectivamente. Em todo o país, foram 154 toneladas. E os dados de maconha, logicamente. Os dados são da Secretaria Estadual, disponibilizada no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Civil e a Polícia Militar tiraram, portanto, de circulação 15.200 quilos de maconha em janeiro, 19.200 quilos de maconha em fevereiro e 17.000 quilos de maconha no mês de março. O Ocidente provocou a mais recente ofensiva da Rússia na região ucraniana de Kharkiv e ignoraram os avisos da Rússia para não permitir que a Ucrânia atacasse a região russa adjacente de Belgorod, disse o presidente Vladimir Putin. Os ataques ao território russo com armas fornecidas pelo Ocidente à Ucrânia só são possíveis com a ajuda de especialistas de países ocidentais, afirmou Putin, acrescentando que isso poderia levar a sérias consequências. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia deve manter sua posição de continuar o que chama de operação militar especial na Ucrânia, em resposta ao fervor militar do Ocidente, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. É um instante só. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Quero convidá-los a conhecer o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3.000 metros quadrados com praticamente 100.000 itens, dos mais variados que sua casa pode ter, desde antiguidades até os mais atuais, contemporâneos. Tem lustres, tapetes, cristais, pratarias, porcelanas, de tudo um pouco para apresentar para você. Fique aí! Essa é a sala Volta ao Mundo, o mundo das coisas e as coisas do mundo. Aqui você encontra muitas variedades em artigos de decoração. Cristais, pratarias, porcelanas, mas podemos falar de porcelanas nesse momento. A cerâmica, ela foi construída pelos chineses há muitos anos atrás. E lá é a chamada Liao. Marco Polo, em suas viagens pela Rota da Seda, trazendo produtos para comercializar no Ocidente, trouxe a porcelana, nome dado a um molusco na Itália chamado porcelana, muito semelhante à porcelana que conhecemos, e daí registrado e ficado determinado o nome. Na China chama-se Yao. A porcelana é uma mistura de materiais como feldspato, quartzo, sílica, que dá essa conformação quase vítrea com um ruído semelhante ao vidro. Em 1750 aproximadamente, diversas outras fábricas foram descobrindo sua forma e característica, e assim pode-se dizer que em Dresden, na Alemanha, foi criada a primeira porcelana europeia. De lá para cá, muitas porcelanas foram produzidas em diversos países. Por exemplo, em Delft, na Holanda, há a porcelana branca com um azul cobalto, que é um mineral hoje muito usado na área elétrica. O Yao, que é a porcelana chinesa, ele foi inventado há centenas de anos antes de Cristo, pois ele vai a um forno que chega até 1400 graus para dar a resistência, a dureza, mas faz parte da nossa história desde a antiguidade, pois você encontra em cavernas, grutas, em sítios arqueológicos, muitas cerâmicas que representam o meio social, comportamento, cultura, crenças de cada período. Faça o convite a que venha até o Mercado das Pulgas para conhecer um pouco do nosso espaço. São 3.000 metros quadrados, com muitos itens aí para você passear e trazer memórias à tona. Aguardo vocês. O Conselho Nacional de Justiça, o mais recente levantamento sobre a igualdade racial e de gênero no judiciário brasileiro. De acordo com os dados da pesquisa Justiça em Números 2024, o Brasil tem 14,25% de juízes que se declaram negros. O número de negros sobe para 27,1% entre os servidores do Poder Judiciário. A Justiça Eleitoral, 18,1%, é o ramo com o maior percentual de magistrados negros, seguido pela Justiça do Trabalho, 15,9%. Justiça Estadual, 13,1%, Justiça Federal,
11,6% e Justiça Militar, 6,7%. Na distribuição pelas regiões do país, os maiores índices de juízes negros estão em tribunais do Acre, Piauí, Sergipe e Bahia. Os tribunais do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina possuem menor presença de magistrados negros. O vereador professor Euler, candidato para voltar à Câmara Municipal de Curitiba na legislatura 2025 a 2028, apresentou uma proposta para acabar com a zona de fios soltos nos postes de Curitiba, fixando um prazo para que as empresas de telecomunicações, além da concessionária de energia, renovam os cabos inutilizados e que atualmente fazem parte da decoração da cidade, já que a Prefeitura de Curitiba faz vistas grossas para a irregularidade. A proposta será votada na Casa de Leis, estabelecendo um prazo máximo de 180 dias para tudo ficar bonitinho. Mas as empresas estão acompanhando o caso e estão articulando derrubar a proposta, para tudo ficar como está. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário, são as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Mais da metade de toda a área desmatada do Brasil, em 2023, está localizado no Cerrado, apontou o relatório anual do desmatamento do MapBiomas, divulgado pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2019. O Cerrado ultrapassou a Amazônia em termos de área desmatada. Quase todo o desmatamento do país, 97% nos últimos 5 anos, teve a expansão agropecuária como vetor, destacou o relatório. O levantamento mostrou que nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu 8.558 hectares de vegetação nativa, o equivalente a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. No entanto, em 2023, houve uma queda de 11,6% na área desmatada. Ao todo, 1.829.000 hectares de vegetação nativa foram suprimidos em 2023.
Em 2022, esse total foi de 2.069 hectares. Essa redução se deu apesar de um aumento de 8,7% no número de alertas. Na mesma comparação, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou um pacote de investimentos de 13,8 milhões para projetos de inovação nos municípios. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital e envolvem o uso de bancos de dados digitais para aproximar prefeituras de investidores, a criação de espaços de coworking abertos à comunidade local, a compra de equipamentos para acessibilidade de deficientes visuais e a instalação de salas multissetoriais para crianças e adolescentes dentro do espectro autista. Ratinho Júnior lembrou que o Paraná foi considerado por 2 anos consecutivos como o estado mais inovador do Brasil, por um estudo conduzido pela consultoria especializada Bright Otis. Segundo ele, os investimentos no setor tornam o poder público mais eficiente, ao mesmo tempo em que preparam os municípios e as novas gerações para um mundo cada vez mais tecnológico e dinâmico. A situação de calamidade causada por temporais no Rio Grande do Sul, o que provocou semanas seguidas de alagamentos em grande parte do estado, prejudicou a coleta de dados para a apuração da inflação no país. As informações foram passadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Durante a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15 IPCA, tido como prévia da inflação oficial. O resultado de maio ficou em 0,44%, o que leva o IPCA 15 acumulado de 12 meses para 3,70%. O índice mede o comportamento dos preços de uma cesta de produtos e serviços de famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O Brasil recuperou o desempenho de alfabetização que era observado antes da pandemia do Covid-19. Com isso, atingiu meta estabelecida pelo Ministério da Educação para o ano passado. No âmbito do compromisso nacional, criança alfabetizada. De acordo com o ministro da Educação, Carlos Santana, em 2023, 56% das crianças brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização definido pelo Ministério e o Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais para o segundo ano do ensino fundamental. Em 2019, o percentual de estudantes alfabetizados na rede pública do país era 55%, percentual que com a pandemia caiu para 36% em 2021. Em 2023, retomamos o patamar anterior, subindo para 56%, destacou o ministro. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, foi premiada em São Paulo durante a 8ª edição do Prêmio Casses de Sucesso do Instituto Trata Brasil, em reconhecimento ao trabalho realizado em Maringá, que foi considerada a cidade com o melhor serviço de saneamento básico do país. O diretor da companhia, Cláudio Stabile, que recebeu a premiação,
afirma que os investimentos da Sanepar levaram Maringá a alcançar a meta de universalização do saneamento bem antes do prazo determinado pelo Marco Legal. A cidade tem 100% da população abastecida com água tratada e praticamente 100% com serviços de coleta e tratamento de esgoto. As atividades de mineração do país lançaram na atmosfera 12,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente em 2022. O inventário do Instituto Brasileiro de Mineração considera as emissões do CO2 prioritariamente e propriamente dito, e dos gases metano, o CH4, e o óxido nitroso, N20. Esses dois últimos com potenciais de aquecimento global superior ao dióxido de carbono. Segundo o presidente do IBRAM, Raul Jugman, esse total representa apenas 0,55% das emissões de gases do efeito estufa do país em 2022, calculado em 2,3 bilhões de toneladas. Segundo o levantamento do Sistema de Estimativas e Remoções de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima, mas não estamos satisfeitos com isso. Nosso objetivo é chegar até 2030 ou 2040. Isso ainda não estabelecido. O zero carbono, disse Jugman. Agora a alegria do povo. Chegando o futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. E boa noite a você, torcedor paranista. A você, tricolor. Aplausos. Aplausos. Parabéns. Você está correspondendo. Você, em 3 jogos, levou o clube a vender 100 mil ingressos. A meta de 100 mil ingressos para 5 jogos. Em 3, o Paraná Clube já teve a meta consolidada. E nestas rodadas iniciais do campeonato da Série B, um tropeço em Paranaguá, frente ao Rio Branco. Tropeço. E todos que sobem uma escada correm o risco de tropeços. E não foi diferente com o Paraná. Tropeçou no Rio Branco. E o Rio Branco, o que é no campeonato? É o líder absoluto com 100% de aproveitamento. E o Paraná vem logo a seguir. Então, Rio Branco e Paraná estão demonstrando força na Série B do Paranaense. E o Patriotas, o novato Patriotas, encostado ali perto, muito perto. Mas o campeonato está apenas no começo. Tem muita coisa ainda a ser definida. Muitos jogos a serem disputados. Então, é um campeonato para você estar atento, muito atento, não vacilar e consolidar vitórias para chegar ao objetivo. Isto é o que precisam Rio Branco e Paraná Clube para subirem à elite do futebol paranaense. Muito grato, até outra. A notícia que nos faz bem. Desenvolvido na Índia, esse hospital portátil pode ser usado em situações emergenciais, é leve e tem todos os equipamentos necessários para um atendimento inicial bem rápido. Olha que ideia incrível. A tenda pode ser implantada por meio de drones e aeronaves. Ao soltarem o objeto no ar, o hospital desce com a ajuda de 2 paraquedas especiais desenvolvidos pela companhia. Então, isso é fundamental. Quando toca ao solo, são necessários apenas 12 minutos para colocar tudo em operação. O Wide Club está equipado com diversas ferramentas inovadoras, projetadas para melhorar a resposta a desastres e também ao apoio médico durante emergências, destacou o ministro da Informação
e radiodifusão da Índia, em um comunicado à imprensa. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.